Olá, amigos! Para você que não me conhece, me chamo Ellen e começa agora o Relato Sobrenatural. E o relato de hoje foi enviado por uma inscrita do canal. Mas antes que eu comece a contar o relato, eu quero pedir para você que não é inscrito do canal, se inscreve, ativa o sininho, curte o nosso vídeo para dar essa força para a gente e comenta, dê a sua sugestão, comente sobre os nossos vídeos, o conteúdo, se você está gostando. E se você tiver um relato sobrenatural para contar, manda para o nosso e-mail que eu vou contar com todo prazer aqui no canal. Vamos ao relato? O fantasma na funerária. Essa inscrita mandou o relato dela com o nome, mas eu prefiro não identificar. Mas vamos ao relato. Olá, meu nome é... Tenho 57 anos, sou maranhense, moro em Belém tem exatos 10 anos. Fui casada por 25 anos e no ano de 2016, meu marido veio a falecer de um infarto. Senti muito a sua partida. Lembro que foi bem repentina e muito dolorosa para toda a família. Ele tinha histórico de problemas cardíacos e já era um bom tempo. Por não seguir ordens médicas, ele bebia, fumava, ele acabou piorando a situação, vindo a ter esse infarto fulminante. Bom, na época eu não estava bem, é claro, para resolver esses trâmites de velório e as preparações fúnebres. Eu estava tentando me manter calma para tranquilizar meus filhos, que eram pré-adolescentes. Então eu pensei que não deveria passar desespero para os meus filhos. Eu decidi passar toda essa burocracia de velório para uma tia minha que resolvia muito bem as coisas. E ela foi resolvendo logo com a funerária tudo o que precisava. À noite ela me ligou dizendo que estava tudo certo, que o velório e o corpo do meu esposo já estavam na capela de uma funerária que fica na Travessa Lomas Valentim. E que ela iria precisar ir na casa dela tomar um banho para depois me encontrar lá novamente. Eu agradeci muito e fui me arrumar para ir para lá. Os amigos e conhecidos iam pela manhã. À noite marcamos de só nós da família dele. A irmã, um primo, eu, os pais dele. Bom, eu expliquei para os meus filhos que eles só iriam de manhã, que eles tinham que dormir na casa da madrinha para tentar descansar um pouco. E eles concordaram, apesar de ser muito difícil para eles, porque eles eram loucos pelo pai. Mas eles chegaram e disseram: "Mãe, é melhor assim, eu prefiro guardar as imagens felizes do meu pai. Amanhã nós vamos." Meus filhos sempre estavam falando que o quanto o pai deles era importante para eles. Então, me despedi e fui direto para lá, para a funerária. Depois de levar eles na madrinha deles, eu fui para a funerária. Estacionei o carro e entrei. Meu esposo estava em uma sala só para ele. Não ficou em uma espécie de salão que tem lá, que é comunitário, que tem várias pessoas sendo veladas. Bom, eu percebi que estava tendo poucos velórios. Me direcionei a um vigia ou funcionário, não lembro bem, e perguntei se ele sabia onde estaria o meu esposo, porque eu não sabia qual era a sala. Ele me perguntou o nome, eu dei todos os dados dele e ele me disse o número da sala. Não tinha muitas pessoas ali no local. Aliás, estava bem deserto, para dizer a verdade. Fui procurando a sala e nada. Cheguei até a esquecer o número da sala que o vigia tinha me dado. De repente, um senhor apareceu na minha frente. Me olhou com um olhar sereno. Eu disse: "Senhor, eu estou procurando", e ele logo apontou para uma porta, sem dizer uma palavra. Eu olhei para ele, meio sem entender, mas me direcionei à porta e abri. E lá estava o meu esposo. Antes de eu atravessar a porta para entrar na sala, eu me virei para agradecer aquele senhor. E ele simplesmente sumiu na minha frente feito fumaça. Eu fiquei tão nervosa que saí correndo para a rua. Lá na frente encontrei novamente o vigia.
Bem nervosa com isso, eu contei para ele o que tinha acontecido, mas ele me olhou meio incrédulo e me disse que poderia ser uma das pessoas do outro velório que estão no salão. Eu cheguei a pensar que foi a minha imaginação mesmo, ou o trauma de morte do meu esposo. Fui até o salão e vi que realmente tinha 2 velórios, de uma moça, que estava a família ao redor, mais ou menos umas 8 pessoas, e o outro lá no final do salão. Fui andando em direção ao último velório e ao me aproximar vi uma senhora sentada e 2 homens ao lado dela. E quando olhei para eles, dei boa noite educadamente. Eles me responderam. Foi quando percebi que havia um senhor no caixão. Ele estava sendo velado. E este senhor era o que eu vi no corredor. Fiquei assustada demais. Comecei a me tremer. Eu fiquei pensando, ou eu estou louca, ou realmente o espírito desse senhor me ajudou a salar que meu marido estava. Eu me assustei quando minha tia estava me chamando com a mão no ombro. Então, fomos para a sala onde estava meu esposo. Ao olhar para o meu marido, ali, pela última vez deitado naquele caixão, só pedi que ele estivesse bem, como aquele gentil senhor que eu vi, que parecia de uma maneira tão calma e serena. No fundo, aquilo me deu um alívio de saber que os espíritos podem ficar em paz. Pelo menos é assim que eu espero. E então, o que vocês acharam do relato? Eu achei bonito, eu achei interessante, porque a gente não sabe, né, o que acontece após a morte, o caminho que cada espírito toma, não é? E como que isso acontece? O Senhor sendo velado, família ali ao lado dele e ele vagando por ali. Eu acho até que eu sei onde é essa funerária. Talvez vocês saibam também. Dê uma pesquisada aí. Quem sabe vocês não vão reconhecer a funerária com o relato dela. Mas, então é isso, gente. O relato de hoje falou sobre essa interessante história de um espírito ter ajudado uma moça num funeral. Deixa a sua opinião. E na lenda de hoje a gente vai falar de quem? Do padre sem cabeça do telégrafo. Você conhece essa lenda? Você aí, morador do telégrafo ou adjacências das redondezas, eu quero saber mais dessa lenda, viu? Manda teu relato aí pra gente, me conta aí se essa história é real, se você conhece alguém aí do seu bairro que já tenha passado por uma experiência. Conta aí que eu tô muito curiosa em saber disso. Não sabia dessa lenda, tô conhecendo agora. Vamos lá. Todo bairro suburbano que se preze tem seu cruzeiro, uma grande cruz, geralmente de madeira, colocada em um ponto estratégico do bairro, no qual os moradores acendem velas ou fazem orações em homenagem aos seus mortos, aos seus santos protetores ou, finalmente, às almas. Via de regra, esses cruzeiros têm fama de serem locais assombrados e que pessoas relatam que acontecem aparições fantasmagóricas por ali. Entre muitos bairros, o Telégrafo tem o seu cruzeiro, localizado na rua Curuçá. Este cruzeiro foi colocado pelos padres da igreja de São Raimundo, com o marco dos festejos de Santas Missões no ano de 1958 e está lá até hoje. Nos contou Luiz Figueiredo, que é o antigo morador do bairro, que certa vez um senhor chamado José residia nesta rua Curuçá, próximo à passagem Cuiabal. E ele voltava cerca de 11h30 da noite para sua residência. Ele vinha do seu trabalho, onde fez algumas horas extras, pensando no dinheirinho que ele ia receber a mais. Ele vinha cantarolando distraidamente. José era um homem sóbrio, ele não bebia e dificilmente participava de rodas de canto, bebedeiras,
coisas assim. Ele era o chefe de uma família numerosa, vivia todo o tempo arquitetando 1000 maneiras e ideias de como ganhar um dinheirinho para complementar o salário e sustentar sua família. Como era difícil ele conseguir outros bicos, ele trabalhava essas horas extras até tarde na firma. Embora não fosse muito o dinheiro que ele ganhasse, era algo que ajudaria muito. Ele pensava, mais vale o pouco certo do que o muito duvidoso. Bom, caminhando, distraído, cantarolando, ao aproximar-se de sua casa, avistou um vulto perto do cruzeiro. Como na época ladrões andavam pelas redondezas, José resolveu verificar o que aquele indivíduo estava fazendo ali, pois já era próximo à meia-noite. Conhecido por todos os moradores dali do bairro e das redondezas, se fosse algum estranho, ele com certeza ia dar um alarme. Mas foi chegando perto e notou que o traje daquela pessoa era diferente. Parecia uma batina. Despreocupado, ele avançou para saudar aquele sacerdote. Percebeu que poderia ser um padre. Porém, ao se aproximar ainda mais, não quis acreditar no que os seus olhos estavam vendo. Ele começou a esfregar os olhos, balançar a cabeça, como quem procurava entender o que ele estava vendo. E continuou vendo a mesma coisa. Subiu então calafrios no corpo dele. Ele começou a suar e disse: "Meu Deus, não é possível." E dizendo isso, José mais uma vez esfregou os olhos, olhou para aquela figura. Então, no relógio deu meia-noite. De pé, junto ao cruzeiro, estava um sacerdote de batina negra, e nesse instante ele acabava de ajoelhar para rezar. Apenas, muito simplesmente, o padre não tinha cabeça. Estava lá o seu corpo, o seu pescoço, mas no lugar da cabeça era só um vácuo. José não teve dúvidas. Dessa vez, ele saiu em carreira, meteu o pé na porta da sua residência, arrombando a sua casa, colocando todos em desespero, porque não sabiam o que estava acontecendo. Seus familiares foram quem narraram este fato. Todo mundo queria saber o que havia assustado José. E eles explicaram que ele arrombou a casa como um gesto de pavor pelo que tinha acontecido. Bom, desde então, aquele bairro, muitas pessoas relatam que viram esse padre sem cabeça lá no cruzeiro do Telé. E o que você acha disso? O que você acha dessa lenda? Bom, essa lenda foi retirada do livro de Visagens e Assombrações de Belém, do autor Valcir Monteiro, que conta que, de fato, sim, existiu um padre sem cabeça visto muitas vezes neste local, que é o cruzeiro no bairro do Telé. E dizem que essa lenda continua existindo ali no bairro. Inclusive, moradores relatam que hoje em dia pode ser raro que isso aconteça, mas que eles continuam respeitando muito e tendo muito cuidado, porque eles têm medo de se deparar com um padre sem cabeça. Então essa foi a lenda de hoje. Para você que ficou até aqui assistindo o vídeo, muito obrigada e até o próximo vídeo. Não se esquece, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, curte e comenta para dar essa força no canal. Você do bairro do Telégrafo, manda seu relato. Eu queria muito saber sobre essa história do padre sem cabeça. Manda aí pro nosso e-mail, tá bom? Que eu vou contar o relato de vocês. Então, gente, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!